aula 2 do nosso segundo módulo, Equidade, Alteridade, Preconceito, Discriminação e Racismo. O que é o preconceito, gente? Preconceito é aquela ideia, aquele estereótipo negativo que está no imaginário, fica no campo das ideias. A partir do momento que essas ideias se materializam, se concretizam a partir de ações ou omissões, isso se torna a discriminação. Então, a discriminação a gente pode considerar como se fosse a materialização de uma ideia preconceituosa. Preconceitos são crenças, fica no campo imaginativo. Agora, a discriminação ela pode se dar tanto a partir de uma ação quanto de uma omissão. Como, por exemplo, em sala de aula, quando nós temos crianças negras e crianças brancas e, de repente, o professor ou a professora passa a mão no cabelo da criança branca, normalmente, mas omite em relação a arrumar o cabelo ou passar a mão no cabelo da criança negra. Isso pode configurar um ato discriminatório. São esses tipos de ações. Já o racismo, ele se refere a algo estrutural. O racismo, ele se refere a um sistema de poder. Ele está relacionado a uma ação discriminatória, sim, né? Mas eles são ações que perpetuam as relações de poder desiguais entre as pessoas. Então, por isso que a gente tem a equidade e a alteridade. A equidade, ela é um princípio que diz tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na proporção das suas desigualdades. Ele é um princípio que, inclusive, justifica a adoção de políticas de ações afirmativas dentro da nossa sociedade, porque para reparar um passado histórico, como nós vimos, há uma abolição que foi feita de uma maneira violenta, cruel, tardia, a gente precisa de ações feitas no nosso presente para repará-las. E a partir desse princípio da equidade se justifica a adoção de medidas desiguais para que todos se tornem iguais. Todos partam da mesma linha de partida para chegar na mesma linha de chegada. O racismo, ele então inclui esse conjunto de práticas discriminatórias que podem estar tanto ao longo da nossa história, quanto também nas instituições, porque as instituições foram formadas a partir da vigência dessas ideias pseudocientíficas que não existem, que não têm embasamento científico, não têm embasamento lógico, mas que foram adotadas. Então, são padrões, linguagens, formas, perspectivas de lidar com o mundo que parecem naturais, parecem individuais, mas que na verdade se inserem dentro de um conjunto de práticas que perpetuam esse sistema de opressão. Então, por exemplo, quando nós utilizamos na nossa linguagem termos como mercado negro, como lista negra, onde a palavra negra ela está sendo depreciativa, a gente acaba fazendo com que pessoas que se autodeclarem negras se sintam desconfortáveis com esse termo. Por que a gente atribui esse sentido de valor negativo ao que é negro? Kabengele Munanga explica de uma forma brilhante sobre o racismo estrutural e eu vou ler aqui para vocês esse trecho. Ele fala assim: a ideologia racista é um sistema perceptivo essencialista fundamentado no sincretismo do fato sociológico com o fato biológico. Ou seja, ele seria essencialmente a articulação de uma exploração econômica, implicando uma dominação política e legitimação ideológica, criando condições de aceitabilidade da exploração e da dominação. O racismo, a gente fala que ele é estrutural porque ele cria uma lógica circular, em que
o indivíduo negro, ele é inferiorizado economicamente, então ele tem menos acesso e prestígio político e assim se legitima ideologicamente essa ideologia, né? Assim se legitima, porque o que é a ideologia? A ideologia é um conjunto de crenças. Então, se a gente acredita que pessoas negras são inferiores, a gente acaba fazendo com que não damos oportunidades de acesso aos espaços de poder. Por isso que é importante, dentro do ambiente escolar, dentro do mercado de trabalho, quando a gente tem oportunidade de ter cargos de poder, contratar pessoas negras, priorizar mulheres negras, né, que dentro das escalas de cargos e de funções acabam sempre sendo, dentro de uma escola, por exemplo, é difícil, às vezes a gente não encontra diretoras negras, mas merendeiras e cozinheiras, sempre mulheres negras. Tenho muito orgulho da minha mãe, que ela é uma mulher negra, retinta, de pele escura, que é coordenadora pedagógica. E muitas vezes a minha mãe era a única coordenadora pedagógica negra nos espaços de formação que ela ia e dos espaços da escola, e muitas vezes professoras iam questionar ela, né, somente pelo fato da cor da pele. O racismo, ele diz respeito então a algo maior, tá, gente? Não é algo individual entre, sim, uma pessoa foi racista com a outra, sim, mas a gente está falando aqui não só de casos individuais, a gente está falando aqui de estrutura e de formação do sistema, da nossa sociedade, como ela funciona. Por isso que é tão difícil romper essas estruturas, por isso que a gente precisa se munir de conhecimentos, por isso que a gente precisa questionar as instituições, questionar o funcionamento das estruturas, dos mecanismos de poder, por isso que é tão importante políticas de ações afirmativas. E aí tem um termo que é muito utilizado, que é racismo reverso. Mas existe racismo reverso? Não existe? O que é? Tem pessoas que falam, porque aquela pessoa negra também é racista, ela também fez racismo. Gente, na verdade, o que existe é que uma pessoa negra, ela pode reproduzir o racismo, né? Sim, pode, porque nem toda pessoa negra nasce conscientizada de que o racismo é uma estrutura, um sistema de opressão de poder. Porém, essa pessoa negra, ela não pode ser racista com uma pessoa branca, porque para isso acontecer, teria que ter todo um sistema de opressão contra pessoas brancas. Teria, por exemplo, na TV só aparecer pessoas negras protagonistas de novela, você só vê pessoas negras em espaços de poder, e aí sim uma pessoa negra faz uma ofensa, uma discriminatória a uma pessoa branca, e aí ela vai poder estar sendo racista com a pessoa branca, porque existe todo um sistema por trás. Não existe isso. Para existir racismo reverso, tem algumas autoras brilhantes que falam, então a gente teria que voltar na história, fazer com que os povos africanos invadissem a Europa, colonizassem a Europa, destruíssem a Europa, explorassem a Europa, escravizassem os europeus, e aí sim a gente vai poder estar falando de racismo reverso. Então, não existe. O que existe é uma pessoa negra pode reproduzir o racismo, ela pode reproduzir esse mesmo racismo que está por aí, mas ela não pode ser racista com uma outra pessoa branca. Ela pode ser preconceituosa, ela pode ser discriminatória com uma outra pessoa negra também. Porque eu, por exemplo, eu tive que estudar, gente, né? Fui fazer mestrado na antropologia social, né, para estudar as teorias de identidade, as teorias de raça, de gênero. Não foi suficiente para mim só o direito, eu precisei ir para as ciências sociais para estudar essas relações étnico-raciais. Por hoje é isso que eu quero passar. Nos vemos na próxima aula, onde eu vou trazer para vocês sobre autodeclaração, heterodeclaração, políticas de ações afirmativas e muito mais.